Bem-vindos ao Doxa e Episteme. Hoje temos mais um episódio do bloco Filosofando em Casa, com o tema Inteligência Artificial. A inteligência artificial é uma tecnologia que vem sendo cada vez mais desenvolvida e utilizada em várias áreas, desde a indústria até o mundo dos negócios e da saúde. Ela tem a capacidade de realizar tarefas que exigem raciocínio lógico e análise de dados, o que a torna muito útil em várias situações. No entanto, há uma pergunta que tem sido objeto de debate há algum tempo. A inteligência artificial poderá filosofar? Para responder a essa pergunta, primeiro precisamos entender o que é filosofia. A filosofia é uma disciplina que busca compreender a natureza do ser humano, do mundo e da realidade. Ela se baseia em reflexões e argumentações sobre questões fundamentais, como o significado da vida, a existência de Deus, a moral e a verdade. Portanto, filosofar é um processo de pensamento crítico e reflexivo que busca compreender o mundo e nossa relação com ele. Agora, voltando à pergunta inicial, a inteligência artificial poderá filosofar? A resposta é, provavelmente não. Pelo menos, não de maneira semelhante a como o ser humano filosofa. A IA é capaz de processar e analisar grandes quantidades de dados e de tomar decisões com base nesse processamento. No entanto, ela não tem a capacidade de ter consciência de si mesma e de refletir sobre a sua própria existência, como um ser humano pode fazer. Além disso, a IA não tem emoções, experiências pessoais ou perspectivas individuais, o que é fundamental para o processo de filosofar. Isso não significa, entretanto, que a IA não pode ser útil na filosofia. Ela pode ser utilizada para realizar análises de grandes quantidades de textos filosóficos, por exemplo, ou para ajudar a detectar padrões e tendências em argumentações filosóficas. No entanto, essa utilização da IA na filosofia deve ser feita de maneira cuidadosa, levando em conta as limitações da tecnologia e evitando o risco de substituir o pensamento humano pelo processamento de dados. Em resumo, a inteligência artificial pode ser uma ferramenta útil em várias áreas, mas é importante lembrar que ela não tem a capacidade de filosofar de maneira semelhante a um ser humano. Como a inteligência artificial pode contribuir para a discussão sobre ética? Ela pode contribuir para a discussão sobre ética de diversas maneiras. Alguns exemplos incluem análise de dados. A IA pode ser utilizada para analisar grandes quantidades de dados, detectar padrões e tendências que podem ser úteis na discussão sobre ética. Por exemplo, pode-se usar a inteligência artificial para analisar dados sobre o impacto de determinadas políticas ou ações em diferentes grupos sociais, o que pode ajudar a identificar possíveis desigualdades ou injustiças. Tomada de decisão. A IA pode ser usada para ajudar a tomar decisões éticas, especialmente em situações que há muitos fatores a considerar e é difícil chegar a uma conclusão. Por exemplo, a IA pode ser usada em sistemas de recrutamento para evitar discriminação por raça, gênero ou outras características, ou em sistemas de atendimento médico para ajudar a determinar o tratamento mais adequado para um paciente. Debate e discussão. A IA pode ser usada para promover o debate e a discussão sobre questões éticas. Por exemplo, pode-se usar a IA para gerar argumentos a favor ou contra a determinado ponto de vista, o que pode ajudar a ampliar o leque de perspectivas consideradas em uma discussão. No entanto, é importante lembrar que a IA deve ser usada de maneira responsável e consciente na discussão sobre ética. Inclui garantir que a tecnologia seja usada de maneira transparente e justa, e que sejam consideradas as possíveis implicações éticas de sua utilização. Além disso, é fundamental lembrar que a IA é uma ferramenta criada pelo ser humano e, portanto, reflete as escolhas e valores humanos que foram implementados nela. Existem vários filósofos que poderiam ajudar a compreender as possíveis implicações éticas da inteligência artificial. John Rawls foi um filósofo político que desenvolveu o conceito de justiça como equidade, que defende que as regras sociais devem ser justas para todas as pessoas, independentemente da sua posição social ou econômica. Rawls também defendia a ideia de que as regras sociais devem ser estabelecidas de maneira que sejam aceitas por todos os membros da sociedade. Suas ideias poderiam ser úteis para avaliar as implicações éticas da IA, sobretudo na questão relativa à justiça social. Martha Nussbaum. Nussbaum é uma filósofa que tem se dedicado a estudar a questão da justiça global e a desigualdade de gênero.
Ela defende que todas as pessoas devem ter acesso às mesmas oportunidades e que deve haver uma distribuição justa dos benefícios e responsabilidades sociais. Suas ideias poderiam ser úteis para avaliar as implicações éticas da IA no contexto da justiça global e da desigualdade de gênero. Philippa Foot foi uma filósofa que desenvolveu o conceito de virtudes morais, que são qualidades que as pessoas devem ter para agir de maneira correta e justa. Ela defendia a ideia de que as virtudes morais são universais e aplicáveis a todas as pessoas, independentemente de sua cultura ou época. Suas ideias poderiam ser úteis para avaliar as implicações éticas da IA no contexto da moral universal. Esses são apenas alguns exemplos de filósofos que poderiam ajudar a compreender as possíveis implicações éticas da IA. Há muitos outros filósofos que também poderiam ser consultados, dependendo das questões específicas que se deseja abordar. Existem vários filmes que tratam de dilemas éticos relacionados à tecnologia e que poderiam ser considerados como exemplos. Blade Runner. Este filme de ficção científica, lançado em 1982, trata da questão da ética na criação de seres humanoides, chamados replicantes. O filme questiona se os replicantes merecem os mesmos direitos e o mesmo respeito que os seres humanos, e se é ético criá-los apenas para servir aos interesses humanos. Ex Machina. Este filme de ficção científica, lançado em 2015, trata de questões da ética na criação de seres humanoides artificialmente inteligentes. O filme questiona se esses seres devem ser considerados como seres humanos ou como meras máquinas, e se é ético usá-los para satisfazer os desejos e necessidades humanas. Robocop. Esse filme de ficção científica, lançado em 1987, trata da questão da ética na criação de robôs policiais. O filme questiona se esses robôs devem ser considerados como agentes da lei ou como meras máquinas, e se é ético usá-los para substituir os seres humanos na tarefa de manter a ordem e a segurança. E para finalizar, a IA pode dominar ou exterminar a raça humana? A inteligência artificial pode ter um impacto significativo na vida das pessoas e na sociedade, mas é improvável que ela domine ou extermine a raça humana. A IA é uma tecnologia criada pelo ser humano e, portanto, reflete os objetivos e valores humanos que são programados nela. Isso significa que a IA só pode agir de acordo com as tarefas e objetivos que lhe são designados pelos seres humanos. Além disso, a IA depende da infraestrutura e dos recursos humanos para funcionar, o que significa que ela não pode agir de maneira independente. No entanto, é importante lembrar que a IA pode ter consequências imprevistas e que pode ser usada de maneira irresponsável ou mal intencionada. E por isso, é importante que sejam tomadas medidas para garantir que a IA seja usada de maneira responsável e ética. E para minimizar os riscos de sua utilização, alguns exemplos de medidas que podem ser tomadas incluem a criação de leis e regulamentações para controlar o uso da IA, a realização de avaliações de impacto para avaliar as consequências possíveis de sua utilização e a criação de mecanismos de supervisão e responsabilização para garantir o uso responsável da tecnologia. O texto que você acabou de ouvir foi inteiramente criado por uma inteligência artificial. Pensem sobre isso. Muito obrigado a você que assistiu o vídeo até aqui. Caso tenha gostado, dê um like, assine o canal e compartilhe com os amigos. Um forte abraço e vitória sempre!